Olá, no programa de hoje, a escolha do novo Papa e suas dimensões políticas. Começa nesta quarta-feira o conclave que irá definir o sucessor do Papa Francisco, cuja atuação à frente da Igreja Católica ficou marcada por reformas e pela defesa de posições humanistas e progressistas, mas também gerou críticas de alas conservadoras de fiéis e de lideranças da direita. O que pode vir pela frente e quais os desafios no horizonte do próximo pontífice? Nossa entrevista é com o professor de Ciências da Religião da PUC Minas e assessor do Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, vinculado à CNBB, Robson Sávio Reis Souza. Bem-vindo, Robson. Prazer recebê-lo de volta aqui no Mundo Político, você que já esteve tantas vezes conosco. Muito obrigado. Robson, vamos começar pelo legado do Papa Francisco. Em seus 12 anos de papado, o argentino Jorge Mário Bergoglio adotou medidas e assumiu posicionamentos de forte impacto interno na Igreja e também aos olhos do mundo. Nas reformas que ele tocou, quais foram as mais significativas, a seu ver? De fato, o Papa Francisco ele assume a Igreja num momento muito delicado, né? O papado de Bento XVI ele foi muito conturbado, o Papa acabou renunciando no meio de uma situação muito ruim para a Igreja Católica, denúncias relacionadas à gestão do Banco do Vaticano, denúncias relacionadas a abusos sexuais, uma dificuldade de gestão que ele tinha da própria máquina da Igreja. Foi um contexto, inclusive, que trouxe muita expectativa no mundo católico, né? Porque a renúncia é algo muito pouco regular na história da Igreja. E é dentro desse contexto que a gente tem que pensar a eleição do cardeal argentino, Mário Bergoglio, né? Ele chega num contexto de uma necessidade, primeiro, de uma reforma da própria instituição, e aí é muito importante a gente destacar que numa instituição que tem 2000 anos de história, que é a Igreja Católica, poucos foram os papas reformadores no sentido de reformas para dentro da própria instituição, e isso é uma das características que a gente, sob o ponto de vista histórico, nomeia um papa como reformador, mas também com um desafio imenso dessa instituição que saía de um momento de um certo abalo sob o ponto de vista de respeitabilidade, né, de reposicionar essa instituição. Então nós temos que lembrar que o Papa Francisco ele entra com uma missão, ele foi escolhido no Colégio Cardinalício primeiro para fazer reformas para dentro, que a gente chama ad intra, para dentro da própria Igreja, e reforma à destra, também para fora, quer dizer, mudar um pouco a percepção que o mundo tem da própria Igreja. Foi bem nas duas tarefas? Eu acho que são duas tarefas hercúleas, né? Porque nós estamos falando, primeiro, de um líder que ele é religioso, mas é chefe de Estado e de governo, né? É importante que as pessoas compreendam que o Papa da Igreja Católica, além dele ser um líder religioso de cerca de 1,4 bilhão de pessoas, né? Nós temos uma estrutura de Estado que é o Vaticano, né? O Vaticano é um Estado de menos de 1 quilômetro dentro da cidade de Roma, mas quando a gente pensa em território, né, lembrando um pouco da ciência política, a gente não deve pensar somente do território enquanto espaço físico e geográfico, é o que esse território simbolicamente representa para o mundo, né? Então ele teve que cuidar de questões internas muito complicadas, né? A gestão do próprio Vaticano, a mudança inclusive de estruturas, de pessoas, de ritos, né? Mas também reposicionar, como eu estava dizendo, a Igreja num momento muito delicado. Eu acho que ele conseguiu uma série de avanços, iniciou, motivou, possibilitou, e esses avanços, né, numa instituição inclusive tão longa, eles não podem ser todos colhidos no mesmo momento. É uma plantação que ela precisa de ser cuidada, inclusive para que a gente tenha alguns desses frutos ao longo do tempo. Por exemplo, na questão da percepção de igreja, o Papa Francisco ele retoma o Concílio Vaticano II, que aconteceu ali no início da década de 60, entre 62 e 65, que é um concílio que abriu a Igreja para o mundo contemporâneo. Muitas das ações do concílio não foram implementadas e ele assume com essa missão de implementar o Vaticano II quase 50 anos depois.
Então você veja, uma instituição que fez um conselho para abrir a igreja não conseguiu plenamente implementar as ações e ele retoma essa estratégia, essa metodologia. Um desafio que a gente há de conver muito grande, né? O diálogo da igreja com outras religiões também avançou nesse período? Isso foi uma das marcas do pontificado de Francisco. O Papa Francisco ele tem a seguinte compreensão, né? Quando a gente pensa em religiões, e ele falou isso de uma forma muito didática para as pessoas, é como se as religiões fossem diversas linguagens para comunicar sobre o sagrado. Então, veja bem, o Papa Francisco, em relação às demais religiões, ele não tem uma atitude belicosa ou uma atitude de disputa. A atitude é de acolher o que há diferente e diverso nas múltiplas expressões de religiosidade e trabalhar elementos comuns dessas grandes religiões, inclusive pensando numa nova ordem global na qual essa ordem pode ter a colaboração das religiões. Você veja bem que ele teve encontros com líderes muçulmanos, inclusive em locais sagrados daquela religião, visitou territórios que inclusive tem muito conflito étnico e religioso, ou seja, ele não somente teve atitude sob o ponto de vista de um reconhecimento da pluralidade e da diversidade religiosa, mas ele se colocou na posição de ir buscar, né, de ir dialogar, de conhecer, né? Eu acho que isso por exemplo, é um dos legados do Papa Francisco, que hoje é difícil da igreja retroceder. Uma sociedade cada vez mais plural, mais plurirreligiosa, né, não tem mais espaço para nenhuma denominação se sentir superior a outra. Na cena política global, Robson, o Papa Francisco criticou o capitalismo, saiu em defesa de imigrantes, abraçou pautas ambientais e questionou ali toda a teoria econômica pela qual a liberdade de mercado, né, garantiria que a pobreza fosse combatida. Isso em diversos momentos, né, do seu papado. Era algo esperado desde quando ele assumiu ou surpreendeu em alguma medida? Isso é muito interessante porque muitas das vezes, né, o poder ele favorece o que há de melhor no humano, né? E também pode favorecer o que há de pior. Nós sabemos isso nas experiências do mundo da política. E o que acontece? Quando o Papa Francisco, que talvez na sua ação pastoral na Argentina ele não foi tão incisivo, ele percebe que o mundo precisaria de lideranças que apontassem caminhos, e caminhos que pudessem congregar e chamar atenção para os dilemas desse século XXI. Então você veja que ele extrapolou um pouco a sua ação como líder religioso e aquela sua missão para dentro da própria igreja e se colocou frente à comunidade internacional, trazendo os principais problemas, digamos assim, do cotidiano e da contemporaneidade. Vou trazer alguns deles aqui. Por exemplo, o problema relacionado ao meio ambiente. A encíclica do Papa Francisco Laudato Si, louvado seja, né, lembrando de São Francisco de Assis, é uma encíclica, por exemplo, que na COP28 ela pautou as lideranças do planeta. E olha para você ver, às vezes as pessoas não lembram um pouco disso, mas o próprio cristianismo ele vem de uma tradição judaica na qual a ideia de que a natureza e a criação é algo que pode ser apropriado pelos homens. Aquela ideia de crescer e multiplicar e dominar a terra. E dentro da perspectiva de dominação, a ideia de que tudo da natureza pode ser apropriado pelo ser humano. E o Papa Francisco fala, não é essa a leitura correta do texto bíblico. A leitura correta é aquela que pensa na criação como um jardim que precisa de ser cuidado e que depende da responsabilidade de todos. E quando nós destruímos esse jardim, que é a casa comum, o planeta Terra, os que são mais atingidos, os que são mais vulneráveis é que sofrerão, digamos assim, as consequências dessa destruição. E vou chamar a atenção para um outro ponto, que inclusive fez do Papa Francisco uma liderança muito respeitada, mas muito temida. Ele tratou fundamentalmente de questionar esse modelo ultraliberal da contemporaneidade, que coloca a economia e uma economia concentradora de riqueza e renda para muitos poucos, né? Num dos documentos dele, por incrível que pareça, ele diz: esse modelo econômico mata. Mata por quê? Porque gera pobreza, exclusão, miséria, deslocamentos humanos e por aí afora vai. Né? É uma postura corajosa diante
muito corajosa e, inclusive, despertou muito questionamento. Agora, veja bem, o Papa Francisco ele tem uma característica. Ele não somente como um profeta na perspectiva do cristianismo, o profeta é aquele que anuncia o que há de novo e que denuncia o que há de errado. Na perspectiva profética dele, ele propõe um modelo de economia que ele chama economia de Francisco e Clara. Francisco não em auto-homenagem para si, mas o Francisco de Assis, lá do século XIII, um modelo de economia que é uma economia que trabalha na divisão, no coletivo, na partilha, na identidade das várias formas de produção coletiva em benefício do todo. Ou seja, não é somente uma crítica do modelo que mata, mas a proposta de um outro modelo. Agora, na esteira dessa atuação, Robson, Francisco também teve de lidar, né, com muitas críticas de alas conservadoras da Igreja e da extrema-direita global. Em que sentido elas iam e como eram alimentadas, digamos assim, nesse período? Você sabe, né, eu acho que tem assim, uma série de pesquisas que têm demonstrado que na contemporaneidade, uma das formas muito eficientes, né, entre aspas, de utilização do cristianismo se dá justamente através da extrema-direita. A extrema-direita global utiliza muito de elementos simbólicos do capitalismo para se apresentar como uma força política salvadora, redentora e messiânica. E o Papa Francisco foi muito firme em relação a essa questão, porque ele sempre abominou muito a utilização da religião, a manipulação da religiosa com a finalidade de interesses políticos para domínio, e principalmente para determinados grupos que usam a religião para impor determinadas pautas e estilos de vida. Então o Papa Francisco, é claro, como um chefe também de governo e de Estado, ele sempre foi muito discreto, né, porque eventualmente a postura dele poderia radicalizar, inclusive, uma guerra religiosa. Dando um exemplo concreto, por que na guerra entre Rússia e Ucrânia o Papa Francisco sempre teve uma posição muito clara, mas com discrição? Porque a Rússia é muito aliada, Vladimir Putin, ao chefe da Igreja Ortodoxa russo, que apoia muito. Então, qualquer posicionamento do Papa Francisco poderia criar um problema entre duas igrejas cristãs. Então, a atitude dele tinha que ser uma atitude propositiva, mas muito cautelosa. Mas ele sempre foi muito claro no sentido de mostrar que a manipulação religiosa com fins políticos, né, essas tentativas teocráticas que hoje, por exemplo, há em vários grupos da extrema-direita, nos países cristãos, nós vemos isso nos Estados Unidos, nós vimos isso na Hungria de Orbán, na Polônia, nós vimos isso, em certa maneira, de grupos, inclusive dentro do catolicismo, muito fortes na Espanha, aqui no Brasil. Ele sempre condenou essa manipulação religiosa. E, obviamente, esses grupos, não somente fora da igreja, mas dentro da igreja, nunca gostaram dessas atitudes críticas que ele sempre fez em relação à manipulação religiosa. Chegavam a rotulá-lo, né, como comunista, genericamente, né? É uma forma de desqualificar sua autoridade perante a sociedade? E ele, de forma muito inteligente, ele explicava qual que é o sentido da palavra comunista, né? Ou seja, de uma sociedade que pensa as coisas para o bem comum. Então, ele sempre, quando ele era atacado, ao invés de responder grosseiramente, como às vezes parece ser muito comum, ele tentava ressignificar o sentido da própria expressão para mostrar, por exemplo, que o cristianismo ele é baseado no que a gente chama de comunitarismo cristão. A ideia, né, de que todos nós somos uma sociedade de irmãos que devemos uns ajudar os outros para que todos possam ter uma vida boa, né? Eu sempre lembro, né, que talvez o lema que sintetiza a vida de Jesus, nós que somos professores gostamos muito porque tem duas notas 10. É João capítulo 10, versículo 10. Jesus disse, eu vim para que todos e todos tenham vida e vida em abundância. Não é qualquer vidinha, uma vidinha diminuta, uma vidinha de sofrimento. Então, nessa perspectiva, o cristianismo tem uma posição muito clara de pensar sempre o conjunto das pessoas e o favorecimento de todos aqueles. Por isso, a sua opção muito clara em relação aos pobres mais pobres. O tempo todo. Qual foi a sua primeira visita? Não foi no Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, foi em Lampedusa, uma ilha que recebia migrantes, né, de vários países africanos que chegavam na Europa. Né? Qual que foi a sua última visita antes de morrer, né, às vésperas do domingo de Páscoa? Numa prisão, né, numa prisão na Itália, que são os últimos da sociedade. Então, veja bem, são palavras e são ações que mostram muito claro, digamos assim, um modo de ser e, por isso, um modo de ser igreja. É possível afirmar, Robson, com base nas suas experiências cotidianas, observações, que há atualmente
uma guerra subterrânea, digamos assim, entre conservadores e progressistas no seio da igreja, ou entre tradicionalistas e reformistas? Olha, a Igreja Católica, né, a própria palavra católica tem uma pretensão de universal, ela sempre congregou uma grande diversidade. Quando a gente pensa no mundo evangélico e vê um montão de igrejas, a gente pensa assim, o mundo plural é o mundo evangélico, é verdade. Mas não há um catolicismo monolítico. O catolicismo ele sempre comportou várias tradições, correntes, inclusive grupos ideológicos. E uma das vantagens que a Igreja Católica conseguiu durante milênios se preservar é que ela sempre conseguiu, de alguma forma, articular essas diferenças. Eu vou dar exemplo a partir do próprio Papa Francisco. O Papa Francisco foi o Papa que mais nomeou cardeais nesses últimos anos. Durante esse período, ele sempre nomeou cardeais não somente da sua linha pastoral e da sua linha, digamos assim, de pensamento de igreja, mas inclusive de outras linhas que pensam a Igreja Católica de modo diferente. Ou seja, ele reconhecia na diferença não um problema, o que hoje é um problema para muita gente nesses grupos extremistas, mas ele reconhecia na diferença um valor. É claro que sempre existiu grupos muito reacionários e fundamentalistas dentro do catolicismo, mas hoje quando a gente vê, por exemplo, pensando no conclave, o panorama do conclave, nós vemos que há uma tendência muito maior de cardeais, né, que pensam uma igreja voltada para os dilemas e problemas do mundo, alguns chamam de bergolianos, outros chamam de progressistas, mas talvez esse rótulo de conservador, né, e às vezes de progressista ou de direita e esquerda que nós usamos na ciência política, ele não se aplica muito no contexto religioso. Porque além dessa questão de visões de mundo e visões de igreja, nós temos que pensar que os cardeais eles estão pensando se o próximo Papa vai ser um Papa de transição, ou seja, vai ser mais velho ou mais novo, se o próximo Papa é um Papa que tem que cuidar mais das questões pastorais ou das questões gerais, se o próximo Papa é um Papa que ele tem que ter uma característica mais diplomática, tendo em vista um mundo de conflito, ou um Papa mais voltado para dentro da igreja. Então veja que na escolha, né, do sucessor de Pedro, a questão ideológica é um dos ingredientes que entram. Outros tantos acabam sendo preocupações desse chamado colégio cardinalício. Então, são cardeais de 17 países, né, que se reunirão na Capela Sistina a partir desta quarta-feira para iniciar o conclave. O fato de, entre os 133 religiosos elegíveis para votar, 108 deles terem sido, de fato, nomeados pelo próprio Francisco, pode sinalizar para um sucessor de perfil mais próximo ao dele ou isso também tem que ser relativizado? Eu acho que a gente deve pensar o seguinte, quando eu analiso um pouco esse chamado colégio cardinalício, é importante a gente dizer o seguinte, que existem na Igreja Católica 250 cardeais, mas somente aqueles que têm menos de 80 anos é que podem votar. São esses 133. Na verdade, são 135, mas 2 tiveram problemas de saúde e não devem votar, né? Não devem participar dessa escolha do Papa. Mas veja bem, como eu estava dizendo anteriormente, há cardeais nomeados pelo Papa Francisco que representam setores mais conservadores da própria Igreja Católica. Porém, quando a gente olha no cenário geral, a gente pode perceber o seguinte, que a maioria deles, hoje, antes de vir para aqui, até para qualificar um programa tão importante quanto o de vocês, eu vi um site norte-americano, né, especializado em Igreja Católica, que ele pegou o perfil de todos os 135, inclusive as principais características do papado do Papa Francisco, e posicionou como eles pensam. E na maioria dos temas, concordam com as questões principais que o Papa Francisco propôs à Igreja. Então, tendo em vista, por exemplo, esse trabalho jornalístico de alta qualidade, a minha tendência a pensar é que o sucessor de Francisco ele deve continuar. É claro que a gente não pode pensar num Papa tão carismático como Francisco. Uma pessoa que deixa o palácio apostólico e vai para uma casa morar com as pessoas, que usa as vestes comuns de um sacerdote, que come um bandejão com todo mundo. Ou talvez de posicionamentos para o mundo externo, né, tão abertos. E com uma expressividade, uma clareza, né? Quer dizer, não é o Papa que lê discurso pronto, mas tem a clareza de interpretar. Talvez esses elementos muito característicos do Papa Francisco
Poucos têm algo parecido, né? Por exemplo, tem um italiano, o Matteo Zuppi, que parece muito com ele, inclusive nesses gestos. Mas eu tenho a impressão de que aquilo que o Papa Francisco ele começou a plantar dentro da igreja é muito difícil de retroceder. E eu acho que é uma série de sinalizações nesse sentido, né? A afetividade, a acolhida, a repercussão da morte dele é um sinal para a própria igreja de que o povo católico aprovou o seu magistério. Então eu penso que um retrocesso ele é pouco provável, mas não é impossível. Matérias na imprensa, Robson, têm destacado que o novo Papa herdará também uma igreja endividada, né, com queda de recursos e até com dificuldades para pagar a aposentadoria de milhares de religiosos pelo mundo. Isso implicará em uma necessidade do escolhido dividir mais atenções entre essas pressões administrativas e as questões de direcionamento religioso? E esse é um problema, né, que principalmente depois da pandemia, ele afetou muito as instituições religiosas de uma maneira geral, por vários motivos, entre os quais, depois da pandemia, a participação efetiva de fiéis em várias igrejas diminuiu. Então nós temos um problema, digamos assim, que as igrejas elas têm estruturas muito grandes, né? Você pensar, por exemplo, o Vaticano, né? Tem muita arrecadação dos museus do Vaticano, mas para conservar tudo aquilo dali, manter aquela máquina funcionando, são recursos muito grandes. Então esse é um problema, inclusive financeiro, que o líder da Igreja Católica ele tem que lidar, né? E nesse sentido, muito provavelmente uma das características de um sucessor de Francisco é algum cardeal que tem uma experiência administrativa como bispo, como arcebispo, que mostra essa capacidade, inclusive, de lidar com esses problemas da própria igreja. Provavelmente, esse é um elemento importante na escolha do sucessor de Francisco. A igreja tem em que medida o desafio de se reinventar, Robson, pensando nas constantes transformações da sociedade? Esse é um desafio que está posto para todas as instituições numa sociedade, como dizia o Bauman, cada vez mais líquida e imprevisível. E com elementos muito diferentes, né? Por exemplo, o Papa Francisco, ele é o primeiro que assume a igreja nesse mundo virtual que nós estamos, né? É muito simbólico, né, durante a pandemia, aquela imagem dele andando sozinho e solitário. Emblemática, né? Talvez a maior imagem do seu papado. Exato, né, digamos assim. Mas você veja bem, é uma pessoa que ele foi aprendendo a lidar com esse novo mundo com gestos concretos. Veja como essa imagem marcou, né, esse momento da pandemia. Então, uma série de questões, por exemplo, hoje nós estamos vendo no conclave essa questão das fake news, das notícias falsas, né, que tentam, inclusive... Ontem, por exemplo, eu li uma matéria do Estadão Conteúdo, dizendo de um dossiê que apareceu entre os cardeais, né, que foi distribuído para os cardeais. Então, esse mundo novo com uma série de desafios, uma sociedade que eu diria que traz um grande desafio para as religiões que trabalham numa perspectiva ética, numa perspectiva de construção do humano. Porque nós temos que separar que hoje há segmentos do cristianismo que trabalham a religião como empresas, em uma outra perspectiva, né? Mas uma religião, uma igreja que quer trabalhar na perspectiva de construção do humano, ela tem que pensar, por exemplo, que nós vivemos uma sociedade cada vez mais individualista, que as pessoas elas não querem buscar a religião como algo que instrua ou que direciona a sua própria vida, mas uma religião à sua imagem e semelhança. É esse tipo de novidade que um Papa ele sempre tem que estar atento. E eu acho que também esse é um outro critério. Um líder que esteja antenado com os problemas contemporâneos. Em 2019, ainda sobre esse tema, né, no Sínodo da Amazônia, algumas das propostas aprovadas pelos bispos previam ali a avaliação de uma eventual participação das mulheres na liturgia, a criação de um pecado ecológico e a possibilidade de que homens casados possam ser ordenados padres, né? Elas não vingaram, mas são questões que ainda podem ser retomadas? Veja bem, o Papa Francisco ele é líder de uma igreja que também é uma monarquia. Ele poderia, na condição de Papa, ter implantado ex cátedra, ou seja, a força, por exemplo, qualquer uma dessas normas que são normas disciplinares, não são dogmas da igreja. O que ele fez? Ele criou condições de que essas questões fossem discutidas dentro da igreja. Inclusive, uma estratégia que ele fez muito interessante é o chamado igreja sinodal,
na qual todas as pessoas, desde a paróquia de uma pequena cidade até os mais altos cargos e instâncias do Vaticano, discutem os problemas da Igreja para pensar soluções. Então vamos pensar algumas questões relacionadas às pautas, chamadas as pautas morais, né? Ou as pautas de costumes. Por exemplo, em relação à questão da comunidade LGBT. Avançou nas bênçãos. Avançou porque, e na bênção na perspectiva de acolher essas pessoas. Né? Quer dizer, uma igreja é uma igreja que sempre deve acolher. Ele não determinou o sacramento do matrimônio, que está restrito a casais, né? Um homem e mulher, mas permitiu que essas pessoas elas sejam incluídas através da bênção. Em relação à questão das mulheres, o Papa tentou, né? Inclusive a ordenação de homens casados, por exemplo, em tribos indígenas, onde uma cultura indígena não admite que um homem não tenha uma mulher. Né? Isso não conseguiu avançar porque nessas instâncias decisórias, né, há muita resistência. Mas, por exemplo, hoje no Vaticano, você tem a governadora do Estado do Vaticano, que é uma mulher. Você tem uma outra mulher que ela coordena um dicastério, que é uma espécie de ministério dentro do Vaticano, coisa que nunca houve. Ou seja, o que ele fez com gestos concretos? Sinalizou aberturas e possibilidades de que essas aberturas devem ser aprofundadas. Então eu acho que também nós devemos valorizar essas questões. Quer dizer, de repente ele não conseguiu, por exemplo, ordenar mulheres, mas a ideia de pensar que as mulheres elas fazem parte da estrutura eclesial e que devem ser valorizadas é um passo para que isso possa ser implementado num outro momento. Robson, eu queria terminar nossa conversa falando um pouco sobre o Brasil mais especificamente, né? Aqui a transição religiosa vem acelerando. Em 1940, quando o IBGE passou a produzir os censos nacionais, 95% da população se declarava católica. 7 décadas depois, no levantamento de 2010, os católicos haviam diminuído para 64,5% aproximadamente. E já há estudos projetando que em cerca de 10 anos o país passe a ter uma maioria evangélica. É um movimento irreversível ou você tem outros dados, outras percepções que diferem disso? Realmente essa transição religiosa ela foi muito forte, principalmente a partir da década de 1970, 1980. Durante os anos 90 e 2000, nós chegamos a ter, por ano, uma perda de 2% dos católicos para o mundo evangélico, mas os últimos dados que nós temos no Brasil, primeiro, mostram uma certa estabilização, né? Então, essa ideia de que vai continuar essa curva descendente de católicos e aumento de evangélicos parece que ela estabiliza, e há outras tendências mais recentes. Por exemplo, na última década, o número que cresceu mais no Brasil proporcionalmente, não em termos absolutos, são daquelas pessoas que se dizem sem religião. A pessoa sem religião não é necessariamente um ateu, um agnóstico, é uma pessoa, inclusive, que pode frequentar várias vertentes do cristianismo, mas não quer se vincular com uma igreja específica. O que eu acho que a diversidade religiosa ela está posta no Brasil. A Igreja Católica ainda tem muita força, porque para todos os efeitos, pensar em 50% da população ainda coloca o Brasil como o maior país católico do mundo. Há toda uma reorganização da própria igreja no sentido de perceber algumas alterações que precisam de ser feitas na gestão eclesial, no cotidiano com as paróquias, e nós precisamos dos dados do censo de 2022 para verificar se realmente as projeções que mostram essa estabilização, elas se confirmam. Um outro elemento importante é que o mundo evangélico ele é muito diverso e muito plural, né? E nós não temos nenhuma das igrejas evangélicas que chega próximo do que é o catolicismo. Vou dar um exemplo para as pessoas entenderem. A maior igreja evangélica, que é a Igreja Assembleia de Deus, talvez tenha em torno aí de 6 a 7 milhões de pessoas, né? Você veja, se a gente pensar em 50% da população católica, nós estamos falando de 100 milhões de pessoas. Então, mesmo com esse declínio e essa transição, eu acho que o catolicismo ainda tem uma certa vida longa, digamos assim, na nossa cultura, e ele tem que aprender a conviver com essa diversidade que se impôs nos últimos anos. Robson, muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político. É sempre um prazer recebê-lo. Esperamos tê-lo de volta em breve, em outras oportunidades. Te agradeço muito pelo convite, estamos sempre à disposição. Eu conversei com Robson Sávio Reis Souza, professor de Ciências da Religião da PUC Minas e assessor do Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, vinculado à CNBB. Falamos sobre o legado do Papa Francisco à frente da Igreja Católica, os elementos que podem definir o seu sucessor no conclave, que começará nesta quarta-feira,
e os desafios da instituição milenária em temas globais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.